E aí galera, beleza? Zapa com vocês aí na área mais uma vez. Hoje o assunto, vamos falar sobre AS, o Stan introduzido de forma oral. Mas sempre lembrando, uso de medicação ou medicamento sempre acompanhado por um profissional da área. E tudo que eu falo aqui no canal é propriamente minha experiência de vida e o que eu tenho vivenciado, tá bom? Falou, forte abraço, solta a vinheta. Boa tarde galera, beleza? Zapa com vocês na área mais uma vez. E como eu falei, hoje eu vou falar sobre Stan. Basicamente o Stan oral, que é o mais comum usado aí no meio de academia para quem está querendo fazer um primeiro ciclo ou alguma coisa mais leve que não tenha muito impacto. Mas como qualquer uso, procure uma orientação de um profissional. Não use nenhum canal no YouTube, nada. Só um profissional vai poder acompanhar seus efeitos e se ocorrer efeitos colaterais para ser voltados. Primeiro, o Stan ele é uma droga sintetizada a partir da testosterona derivada. Basicamente, o uso oral. O Stan já é muito conhecido no mundo dos maromba, chamado Winstrol. A forma oral foi introduzida no comércio pelo FDA. Administração basicamente a Federação de Drogas Americana que legalizou ela e foi em 31 de março de 2016, homologando para fins de academia e tudo mais. Mas no Brasil, como qualquer tipo de AES ou coisa não regulamentada, ele foi desenvolvido para fins de anorexia, anemia ou qualquer tipo de fragilidade para uso estético. Basicamente para a pessoa que está em convalescência, precisar segurar um pouco de massa e não ter perda de massa. O principal uso hoje, além de ser o estético, o Stan ele é feito basicamente usado no mundo de academia para ganho de massa magra, com pouca retenção de líquido. Porque basicamente, em outras palavras, ele é para segurar, aumentar o síntese proteica e segurar os teus ganhos. Então tu tem pouca variação. Basicamente, assim, muito usado o Stan, tanto o oral como ele é muito focado em atletas para uso de secar ou ganho de massa magra. O que acontece? Qualquer outra droga ou qualquer outro, tu vai reter muito líquido, tu vai aumentar muito o volume. E a massa magra basicamente é a massa mais densa, então mesmo que tu tenha uma perca depois, aquela massa vai se manter ao longo do tempo, exceto se tu entrar em fases de catabolismo, que teu corpo precisa se alimentar e não vai ter os nutrientes necessários, ele vai destruir teu músculo para poder se alimentar. Mas esse é outro caso. Basicamente, ele cai no exame antidoping. Então, não é o tipo de droga que um atleta usa com tradicional ciclo. Basicamente, é um rasgador de tecido, né? E ele tem um tempo de vida útil no corpo a droga oral de 8 a 12 horas, geralmente um conceito é 8 horas, e o líquido tem uma administração oral que pode durar até 7 dias. Mas como a gente está focando o oral, o tempo que ele varia no corpo pode ficar presente para um exame antidoping até 18 semanas, o oral. Então, basicamente, sim, pessoal, se for usar, use com cautela. Essas são algumas informações aí sobre o Stan oral. Muito está sendo vendido e um colega me pediu para mim falar um pouco, porque está sendo comercializado em muitas academias. Pode ser um uso legal, mas vale a pena lembrar. O meu relato, os meus conhecimentos, as pessoas que eu tenho, que conhecem e usam, todas elas tiveram grande melhoria. Os sintomas básicos que podem acontecer, como náusea, insônia, vômito e agressividade, geralmente eles estão vinculados à mudança de testosterona. Os sintomas que eu tenho acompanhado de pessoas de academia são basicamente dores em articulações, o que vai te obrigar. Tu tá usando o Stan, o oral, vai gostar, vai ter um aumento de força, tudo, só que ele sempre vai danificar uma articulação, principalmente se tu não cicla com frequência. Então, aquilo lá vai te obrigar a tu parar pelo tempo que vai surgir aquela dor na articulação, pode se agravar ou piorar, ou tu usar o uso de alguma outra substância para lubrificar a articulação e te dar mais força. Então, pensa nisso, pessoal. Falou, forte abraço, Zapa com vocês. Falou!